sobre Fundo Preto, Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresentam, sobre tela branca, animação com o logo Divecon. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Cristiane Maivorme, vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho 1,65 m, sou plus size, tenho o cabelo ruivo até os ombros, olhos verdes, e estou vestindo um vestido rosa com um colete feito de artesanato. Uso colar de pérola e estou muito feliz, muito contente de fazer a abertura do Divecon Festival, a primeira feira criativa de pessoas com deficiência e raros de Osasco. Então, quero dar boas-vindas a todo mundo, convidar a todos, espalhar essa notícia que Osasco é uma cidade que tem diversidade, inclusão e muitos talentos da cidade. E nós hoje estamos aqui recebendo convidados de outras cidades do estado de São Paulo. Damos aqui, então, como aberta o primeiro festival Divecon em Osasco. Minha gratidão. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada a vocês. Eu vou passar a palavra para o meu filho, Vitor Hugo. Letreiro, Vitor Maivorme, Abertura. cerimonialista autista. Olá, uma boa tarde a todos. Sou Vitor Hugo, sou um homem branco, de 1,90 m, tenho cabelos castanhos médios até o meu ombro. Eu estou vestido all black, da cabeça aos pés. E eu estou muito feliz de ver todos vocês aqui reunidos na nossa primeira Divecon. E eu gostaria de falar aqui para todo mundo que é uma grande honra poder ter esse lugar aqui com tanta gente maravilhosa como vocês. Eu espero que esse seja o nosso primeiro engajamento e nosso primeiro passo nessa longa jornada, que todo mundo possa se dar bem aqui. Bom, sejam muito bem-vindos ao Divecon. É um festival de economia criativa de pessoas com deficiência e raros de Osasco. O Divecon é uma realização do governo do estado, com apoio da prefeitura, e será realizado aqui, na Escola de Artes, primeiramente. E por meio da Secretaria de Cultura e Economia de Indústrias Criativas do governo federal, a gente pretende usar isso como um primeiro passo nesse grande projeto. A gente espera que a gente possa fazer mais vezes isso, e a gente espera contar com vocês em futuros empreendimentos, em próximos Divecões possíveis. Bom, nós estamos aqui para honrar a nova lei do Paulo Gustavo, que já está efetiva, e contamos com o apoio muito especial da Prefeitura do Rio de Osasco, que a minha mãe, a Cristiane, que vocês acabaram de ver, acabou de se juntar oficialmente, já está em cargo. Bom, a produção de tudo sobre inclusão, consultoria, está fazendo a direção dessa Divecon, por enquanto. E minha mãe é uma mãe atípica, pois eu sou de uma minoria bem pequena mesmo. Eu sou um autista com síndrome de Asperger, de grau 1. Vocês não precisam me tratar de forma especial, podem me tratar como uma pessoa uma pessoa típica, então não precisa se preocupar com nada. O nosso objetivo aqui é promover uma economia criativa e dar visibilidade a talentos que não têm uma oportunidade muito ampla de se mostrarem. Pessoas PCD, pessoas normais, pessoas normais não, né? Pessoas típicas.
São todos muito bem-vindos aqui. Podem se sentir bastante caloroso o ambiente. Então, eu gostaria de avisar que não será tolerada qualquer tipo de distrato ou qualquer tipo de maldade para qualquer pessoa aqui, seja cliente ou não. Todos aqui estão muito bem-vindos para participar desse lugar. Eu gostaria de passar a palavra para uma pessoa aqui muito importante, que ajudou a fazer muita coisa aqui, que é a Grace. Obrigada. Obrigada. Ela é uma pessoa maravilhosa, você vai adorar ela. Obrigada. Uau! Falar depois da abertura do Vitor Hugo. Bom dia, pessoal. Eu vou falar num tom que, se estiver muito alto ou muito baixo, eu gostaria que vocês sinalizassem para mim. O meu nome é Grace Santos. Eu sou uma mulher preta. Eu tenho 1,65 m, 65 quilos. Os meus cabelos são crespos. Hoje eles estão abaixo dos ombros. Eu uso óculos para correção de miopia e astigmatismo. E eu visto camiseta preta e calça jeans com lavagem clara. Eu tenho o meu sinal em libras, que é este. Fui batizada em 2019 para 2020, na época da pandemia, e eu vou explicar para vocês o porquê. Mas antes, eu gostaria de contar para vocês que em 2022 eu me tornei uma pessoa rara. E eu já trabalhava com a inclusão de corpos com deficiência na moda. Em 2022, eu descobri uma artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, uma doença que começou a me paralisar, as juntas, em primeiro lugar. E eu comecei a fazer o tratamento dessa artrite reumatoide, com medicação biológica, e no ano seguinte, eu descobri uma doença rara, que me inflama e paralisa os músculos. E hoje, estar aqui é entender a minha missão na Terra, que é continuar trabalhando e fomentando a importância da inclusão de corpos com deficiência em todos os lugares. Por isso, uma feira como essa, como a Divecon, que é a primeira de muitas, é extremamente importante para a gente começar e continuar falando desse tema. Em 2023, a minha inflamação ela foi tão profunda, tão importante, como dizem os médicos, né? Quando eles dizem importante, é porque é grave, que eu fui parar no hospital, sem saber o que eu tinha, e lá eu fiquei por 21 dias, numa situação paralisada dentro do meu próprio corpo. E ali eu já tinha desistido de tudo, absolutamente, porque eu pensava, como é que eu vou continuar o meu trabalho? Como é que eu vou continuar os meus planos se eu não consigo abrir a minha boca para escovar os dentes? Se eu não consigo levantar os meus braços para pentear o cabelo? Essa síndrome, ela é extremamente rara, mas, graças aos médicos interessados que eu encontrei, hoje eu estou em tratamento, onde eu faço uso de medicação todos os dias via oral e infusão a cada 6 meses. São essas medicações as responsáveis por me fazer estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. E não só as medicações, mas a minha fé também. Porque mesmo nos momentos de desespero, eu mantive a minha fé. Porque eu sabia que no final dessa história, eu voltaria. Então, antes de começar a falar do meu trabalho, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês em poder ouvir, entender e, com certeza, continuar participando desse movimento. Mas vamos lá. Comecei a trabalhar com moda, gente, em 2017. Ai, moda, você se formou em moda? Não, eu não me formei em moda. Eu comecei a trabalhar com moda em 2017 porque me surgiu o incômodo de estar em lugares como este e não ver pessoas com deficiência, não ver o corpo gordo,
não ver o cabelo crespo. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer enquanto cidadã para começar a plantar essas sementes e começar a trazer uma história diferente? Aí eu pensei, bem, o ser humano, ele não vive sem algumas necessidades básicas, né? Como, por exemplo, roupa, alimento, medicação, dentre outros. Aí eu comecei a descartar aquilo que eu tenho certeza que eu não daria conta, medicação e alimento. Se fosse depender de mim, né, não daria certo. E aí eu parti para começar a pensar sobre roupas, sobre vestimentas, porque afinal de contas ninguém anda pelado, pelo menos nas cidades em que a gente convive. Legal. E o que eu vou fazer com a roupa? Vai ser mais do mesmo? Eu vou produzir o que todo mundo produz? O que todo mundo veste? E aí eu comecei a pesquisar sobre os grupos que são ditos minorizados, que na verdade não são, né? Eles não são minorias, são minorizados, como, por exemplo, pessoas com deficiência e pessoas raras, que fazem parte do grupo de pessoas raras. E aí eu cheguei à conclusão de que eu gostaria muito de desbravar esse universo, de entender como os corpos com deficiência vivem, como funciona isso. E quando a gente envelhecer, que a gente vai ter mobilidade reduzida? Eu hoje tenho 44 anos e já tenho mobilidade reduzida. E quando a gente estiver mais velho? Então eu comecei a pensar sobre isso como um ato de civilidade, de como eu poderia, naquele momento passado, contribuir com o meu próprio futuro. E isso ia refletir, obviamente, no futuro de muitas pessoas. Eu comecei a fazer cursos que não de moda convencional, mas de uma moda que a gente chama de moda inclusiva, porque é uma moda específica para corpos com deficiência, onde eu conheci muitas pessoas com deficiência e, para poder desenvolver os produtos, eu precisava perguntar para ela como é que ela vive, literalmente, como ela se alimenta, como ela usa o banheiro, se alguém a veste, se alguém a penteia, porque a partir daí eu poderia sim criar e desenvolver produtos pensados para essas pessoas. Ah, tá bom. E depois disso? Depois disso é pensar em produtos que não nos traga a referência de hospital, de doença, produtos que despertem o desejo de qualquer pessoa. Porque o meu sonho sempre foi ver pessoas com deficiência olhando vitrines e sentindo desejo por aqueles produtos. Legal, isso elas já sentem. E as pessoas sem deficiência, será que sentiriam desejo por produtos também oferecidos para pessoas com deficiência? Esse era um outro grande desafio. E aí eu entendi que para eu fazer essa moda, eu precisava entender a economia do país, ou seja, saber quantas pessoas a gente tem com deficiência no país, apesar de eu achar que esse número ele é bem falho, porque a minha pesquisa, por exemplo, do censo, eu já sendo uma pessoa com deficiência, eu não pude assinalar que eu sou, porque a cota de 10% não caiu para mim. Então eu fiquei fora. Então eu acredito que o número que a gente tem hoje, que é estimado em 18 milhões, é uma falácia. Como que eu ia fazer isso? Com as pessoas com deficiência. E aí, num ato de curiosidade e também de coragem, eu comecei a conversar com essas pessoas para entender o que elas desejam e como eu poderia atendê-las. E aí, assim, gente, eu tive diversos pedidos, desde calçado até lingerie, porque pessoas com deficiência também transam, né? Eles têm vida, eles têm desejos, até produtos para cabelo, por exemplo. E aí eu pensei, gente, eu não vou conseguir atender essa demanda, então eu vou precisar escolher alguma coisa para eu fazer. Então eu escolhi o nicho da acessibilidade, que eu chamo hoje de acessibilidade têxtil, que é criar acessibilidade na roupa para que aquela pessoa ela saiba o que ela está vestindo. E criar também acessibilidade que permita com que ela se vista sozinho, com mais autonomia possível. E aí, diante disso, a gente teve uma pandemia em 2019, né? E aí o que aconteceu com a roupa? Obsoleta. Quem vai se preocupar com roupa enquanto a gente está vivendo uma calamidade pública? Só que, como eu já estava pesquisando sobre o tema e começando a falar sobre o assunto, eu tive uma surpresa muito grande, que foi a comunidade surda batendo a minha porta. E aí eu pensei, poxa, a comunidade surda para mim é super importante, porque se eu for falar de roupa,
O que uma pessoa surda precisa para se vestir? Nada. Ela não tem qualquer dificuldade, nenhuma limitação física. Como é que eu ia chegar nesse tipo de deficiência? Veio a pandemia e a comunidade surda me procurou para que eu os ajudasse com máscara. E aí começou um grande desafio, que eu falei, legal, eu nunca fiz máscara na minha vida, né? Apesar que eu tive muitos convites para fazer máscara, queriam me pagar 20 centavos, 30 centavos, né? Que é um mercado extremamente explorador, o mercado da moda, e eu me recusei todas as vezes, porque não vale o esforço e fugia totalmente ao tema que eu me propus a fazer enquanto empreendedora para a vida. Eu falei, não vou trabalhar por 20, 30 centavos. E aí eu falei, cara, como é que eu vou ajudar a comunidade surda a fazer uma máscara que permita a leitura labial, né? A leitura facial dessas pessoas? Pois bem, eu não tinha como fazer pesquisa de produto porque as lojas que fornecem esses produtos, elas estavam fechadas. Porque apesar da máscara ser um produto essencial para a época, as lojas de tecidos não eram consideradas essenciais. Não tinha nada a ver, né? Não batia a história. Mas lá fui eu. Peguei algumas coisas da internet que eu entendi que faziam sentido, chamei algumas pessoas surdas e falei, vamos construir isso juntos, porque eu não entendo, mas eu posso ser o caminho. E aí a gente começou a estudar, a entender o que fazia sentido dentro da situação, porque o resultado final precisava ser pessoas sem deficiência, ouvintes, entenderem que eram elas que precisavam oferecer acessibilidade para quem não ouve. Então não fazia sentido o surdo apenas usar a máscara acessível. A gente que escuta é que precisava oferecer para ele a acessibilidade, para ele poder fazer a compreensão. Eu sei que em aproximadamente 2 semanas, dado obviamente a alta demanda e a urgência, a necessidade, a gente conseguiu chegar num protótipo. Mandei esse protótipo para um grupo de aproximadamente 10, 15 pessoas surdas, para que eles distribuíssem e fizessem esses testes. E desse protótipo a gente conseguiu chegar em um modelo ideal de máscara acessível, que é esse modelo aqui. Eu vou passar para vocês poderem observar. Esse material da parte da frente é um acetato, ele tem uma gramatura específica para que ele não encoste no nariz ou na boca. Ele traz o tricoline duplo, porque era o tecido principal exigido na época, né, pelas agências sanitárias. E ele traz um elástico hipoalergênico, porque durante toda essa jornada eu recebi relatos de pessoas que tinham alergia aos elásticos simples colocados na máscara. E eu falei, bom, eu não vou oferecer um produto que cause alergia. E aí a gente colocou o elástico hipoalergênico. Eu vou começar a passar por aqui, licença. E, gente, eu nunca trabalhei na vida como foi a época da pandemia. Porque a comunidade surda me ajudou a abrir portas. Porque eu não precisei fazer campanha de internet, não precisei pagar mídia para poder patrocinar o produto. Foi a própria comunidade, em reconhecimento ao trabalho, que me ajudou a fomentar e a fazer esse trabalho existir. E aí o meu objetivo com isso ele foi alcançado, que foi chegar em outras profissões, em outras pessoas sem deficiência, que entenderam a necessidade de oferecer acessibilidade. E quando isso aconteceu, essas pessoas entenderam que não existe, obrigada, Vilma, que não existe só a pessoa surda, que existem outras deficiências que também precisam ser atendidas e que são consumidoras. E aí eles conseguiram entender o outro lado da economia. Por que eu estou deixando de atender, na época, quase 24 milhões de pessoas que se alimentam, que se vestem, que têm direito ao lazer? E aí eu consegui alcançar esse objetivo, que era trazer a consciência de pessoas sem deficiência. O meu objetivo principal com isso é conscientizar pessoas sem deficiência,
Porque a pessoa com deficiência, ela já sabe das suas batalhas, ela já sabe das suas dificuldades. Eu não preciso ficar aqui falando que a gente precisa de rampa para uma pessoa que usa cadeira de rodas. Porque a pessoa que usa cadeira de rodas, ela já sabe disso. Eu preciso falar isso para quem constrói espaços como este, para que quando ela fizer, ela vai fazer desde o zero um lugar acessível para pessoas com deficiência ou limitação física. E aí, com essa máscara, eu trabalhei muito. Essa máscara ela foi enviada, inclusive, para fora do Brasil, para tanto Europa quanto Estados Unidos, porque não se tinha um produto como esse. Por quê? O que aconteceu com esse produto? Algumas pessoas que fizeram o produto sem falar comigo, gente, eu sou muito aberta. Se vocês quiserem perguntar, falar para fazer junto, desenvolver, eu não tenho aquele perfil da moda egoísta, que é só meu e eu não divido. Pelo contrário, a gente precisa de pessoas que também façam e ofertem produtos para pessoas com deficiência. E as pessoas que me procuraram conseguiram desenvolver, talvez não como a minha, por conta de mercado, mas entenderam qual era a altura, a largura, o que precisava ser feito como leitura, oferecido como leitura facial e labial para as pessoas surdas. Então essa máscara, no final das contas, que era um grupo que eu não tinha o que ofertar, que era o grupo de pessoas surdas, foi um grupo que me abriu portas gigantes e oportunidades sem igual. Legal, voltei para o meu plano original. Vamos falar de limitação física? Vamos falar de outras deficiências? Vamos. Eu comecei a trabalhar com pessoas cegas e a entender também qual era a dificuldade, a necessidade destas pessoas cegas. A pessoa cega ela não tem também dificuldade para se vestir. Ela consegue se vestir tranquilamente. Mas ela consegue saber o que ela está vestindo? Como ela sabe o que ela está vestindo? Toda vez alguém tem que falar para ela aquilo que ela está vestindo. Obviamente que se ela pegar uma calça jeans, ela vai saber que é uma calça jeans. Mas que cor é essa calça jeans? Qual o tamanho dessa calça jeans? Ele não tem como saber. E aí a gente também batendo um papo, conversando, entendendo. Eu falei, cara, eu vou ter que estudar uma forma de fazer uma acessibilidade têxtil para essas pessoas. E aí eu comecei a criar e a testar o braille no tecido. Por que o braille no tecido? Porque quando você vai comprar uma roupa, tem aquela etiqueta que fica pendurada, que a gente chama de tag, que tem lá o nome da marca, instruções de lavagem, alguma coisa nesse sentido. Quando vocês vão vestir essa roupa, vocês usam aquela tag pendurada? Né? Eu acho que todo mundo corta. Eu, por exemplo, arranco até as etiquetas. Né? Inclusive, uso roupas do avesso quando a costura me incomoda. Quem dirá usar uma tag pendurada no corpo? Eu falei, não dá. Isso não vai despertar desejo para as pessoas. E aí eu comecei a pesquisar uma forma de colocar algumas informações nessa roupa. E eu achei um caminho que foi assim. A primeira vez que eu fui nas lojas, eu falava assim, escuta, eu preciso de um material para fazer braille. Você tem alguma coisa? Aí as pessoas olhavam assim para mim. Braille? É o que você está falando? O que é isso? O que é braille? É de comer? Aí eu falei, bom, eu vou ter que mudar a forma que eu peço aquilo que eu tenho certeza que o mercado tem. Porque, gente, o mercado tem. O que falta é conhecimento, empenho e força de vontade. Ok. Eu já era uma estudiosa do método Braille, escrevi algumas coisas no papel canson e levei para as lojas e disse, você tem alguma coisa que caiba nesse furinho? Quando eu disse isso, o mundo clareou. Aí eu consegui achar exatamente o material que eu precisava para colocar naquele tecido. Mas eu não podia falar que era Braille, porque as pessoas não conheciam Braille. Mas consegui. Legal. Agora vamos fazer os testes. Como é que eu vou fixar esse braille? Será que ele dá leitura? Né? Porque a gente sabe que existem marcas bem intencionadas, mas que não envolvem pessoas com deficiência nos processos. E o que isso gera? Apenas representatividade visual, mas não é algo que realmente vai funcionar no dia a dia daquela pessoa. Então, às vezes, você vai ver uma roupa com braille
que o buraco, a bola desse diâmetro. Não dá para tatear. Não existe braille com esse diâmetro. E eu comecei a testar, comecei a fazer as coisas, chamei alguns amigos cegos e falei, vamos lá, vamos ser sinceros. Eu tinha um que eu já sabia que não ia funcionar e um que eu acreditava que funcionaria. Primeiro eu ofereci para eles aquele que eu tinha certeza que não ia funcionar. Dito e feito. Passaram lá os dedinhos. Ai, Grace, posso ser sincera? Lógico, né? Esse aqui é difícil de ler, não dá, tá muito distante, não sei o quê. Legal. Imaginei que ia ser isso. E esse daqui? Ah, gente, aí, quando você oferece um produto que funciona e que você vê que você conseguiu atender aquela necessidade, pelo menos para mim, foi muito honroso. Foi um momento de muita alegria. E aí eu entendi o que eu precisava fazer com o braille. Então, por exemplo, hoje eu trouxe algumas camisetas em que todas elas você tem o braille. Ok? Vou passar a camiseta também. Agora eu vou começar aqui, porque as meninas estão desse lado. Todas as roupas que eu produzo, eu coloco braille. A minha camiseta hoje, ela tem braille. Aqui eu tenho tamanho e cor. É um braille discreto. Eu poderia colocar a pedraria de outra cor? Poderia. Mas a ideia é a acessibilidade. Então o cego ele sabe que é preto e o tamanho é T. Então eu consigo oferecer essa acessibilidade em qualquer roupa que exista no mercado. Ok? Outra coisa são as estampas. Aqui também, ó, tem tamanho e cor, ó. Vendo? E assim, gente, todas as roupas que eu produzo, tudo o que eu coloco no mercado, ele vai ter o braille. Pode ser uma roupa para mobilidade reduzida, ele vai ter o braille. Ah, pode ser uma roupa para, sei lá, para atleta. Ele vai ter o braille. Porque a ideia é despertar o desejo e a consciência de que todas as peças podem ser acessíveis e devem ser acessíveis. E aí o que eu faço? Eu faço a criação de absolutamente tudo. Desde a modelagem, a estampa, a fixação. Essas camisetas, por exemplo, todas elas fui eu que fiz, pessoalmente. Ah, você mandou estampar? Não, eu estampei pessoalmente. Ah, você mandou fazer a estampa? Não, eu criei a estampa pessoalmente. Porque isso é em cima do desejo das pessoas que me procuram. Uma vez que eu faço isso, eu consigo escalar. Se o mercado quiser atender, né? Porque o mercado ainda tem muito preconceito. Como o mercado não atende, na maioria das vezes, eu continuo fazendo. Tudo, absolutamente manualmente. A etiqueta de dentro das camisetas, por exemplo, é uma etiqueta que não pinica. Ela é uma etiqueta chapada. Eu não sei vocês, mas eu arranco as minhas etiquetas, porque elas me incomodam muito. Então, é tudo pensado para a linha do quê? Do conforto, literalmente do conforto. E aí, gente, pensando ainda em economia, porque aqui a gente está falando de negócios, né? Apesar do nome ser moda inclusiva, mas eu não faço uma moda na qual eu não cobre. Eu preciso cobrar, porque eu tenho boletos para pagar, né? Quando a gente fala de inclusão, diversidade e sustentabilidade, uma coisa que poderia custar, sei lá, R$10, passa a custar R$100. Porque só o nome parece que é justificativa para triplicar o valor, quando na verdade dá para fazer e dá para cobrar o preço justo. E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu preciso criar alguma coisa que seja minimalista, que a pessoa vai pagar um preço e ela tenha várias oportunidades dentro do mesmo produto, que ela tenha vários looks e que também sirva para pessoas com mobilidade reduzida. E eu fiquei pensando, e eu cheguei num protótipo que hoje eu batizei como 4 em 1. Existem algumas pessoas que já testaram e me disseram que dá para fazer até 7 looks. Mas eu batizei como 4 em 1, que é essa peça.
Eu chamo de macacão, tá, gente? Mas ela pode ser um monte de coisa. Essa peça, você pode usar como macacão, você pode usar como calça. Quando você inverte essa peça, outro detalhe, todos os zíperes que eu uso são zíperes com argola, porque isso ajuda pessoas que têm Parkinson, tetraplegia, paraplegia, pessoas que têm dificuldade com pinça. Quando você inverte a calça ou o macacão, ele vira uma blusa, pode virar um vestido, pode virar um balonê, e você tem a versatilidade numa roupa só. Quando você coloca ele na posição de macacão ou calça, e você oferece uma abertura no cavalo, você ajuda pessoas que passam sonda, que não conseguem fazer xixi, por exemplo. Você consegue ajudar pessoas que usam fralda, e elas precisam ter um facilitador na hora de trocar essa fralda. O punho dessa roupa, ela também traz o braille. Como eu falei para vocês, todas as peças têm o braille. Então aqui você tem o tamanho e a cor. Porque quando a pessoa tatear, ela vai entender a roupa. Então não precisa escrever com braille, né? Isso é um macacão, nananana. Não precisa. Outro detalhe importante dessa peça é que esse punho, ele é duplo. Ele tem 2 camadas, o punho. Por quê? Porque não fica com a costura interna, incomodando. Na canela, no braço. É incômodo. Por isso que o punho dele é duplo. Vou passar para vocês também, para vocês conhecerem. E essa peça, ela é um básico que vende bastante, justamente pela versatilidade e o conforto que ela traz. E vou falar para vocês, até hoje eu vendi mais para pessoas sem deficiência do que para pessoas com deficiência, que era a intenção, justamente entender a oferta do produto. Fica à vontade. E assim, gente, a gente vai lidando com essa situação de capacitismo, mas criando produtos que são totalmente palpáveis para a nossa sociedade e que a gente sempre leve a mensagem sobre inclusão de corpos com deficiência. Então, uma das mensagens que eu gostaria de trazer para vocês é que quando alguém for preconceituoso ou capacitista, a gente fica abatido, a gente fica chateado, a gente acha que aquela pessoa é a única do mundo, mas eu gostaria que vocês procurassem focar nas sementes que vocês plantam toda vez que vocês estão em algum lugar e que vocês são exemplo, porque funciona. Hoje a gente está conversando aqui com aproximadamente 15, 20 pessoas. Se uma pessoa entender o que a gente está conversando e levar isso à frente, ela vai alcançar mais pessoas. Um outro exemplo de moda, por exemplo, que eu faço, é a moda digital. Eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês mandam a foto para alguém, e se essa pessoa for cega, você pode descrever a foto para ela. Olha, eu estou na foto, eu estou sentada, meu cabelo está solto, eu estou sentada num banco. Você está incluindo essa pessoa cega também, que não consegue entender a sua foto. Para quem trabalha com internet, com meio digital, descreva a foto nas suas redes sociais. Quando você posta o seu trabalho na rede social, tem muitos cegos que navegam, por exemplo, pelo Instagram. E quando você deixa de descrever aquela imagem, você deixa de atender um cliente, porque ele não tem a menor ideia do que você está falando. Então, existe no Instagram uma situação, um campo que você coloca a descrição daquela imagem. É rapidinho, é muito rápido. E aí você acaba absorvendo mais uma parcela de consumidores para o teu negócio. Então, pessoas cegas e pessoas com baixa visão, eles usam muitas redes sociais, muito. Quando você descreve aquela imagem, quando você descreve aquele vídeo, é um cliente a mais que você tem, que ele vai começar a te acompanhar. Então, prestar bastante atenção nisso. Meninas e meninos, muito obrigada. Obrigada pela presença. Eu desejo para vocês muita prosperidade, muito sucesso, muito dinheiro e muita saúde, que é o principal, porque sem saúde a gente não faz nada, tá bom? Muito obrigada, gratidão. Obrigada.
Em fundo branco, logos da produção. Tudo sobre inclusão, Renata Poscos Eventos e Comunicação e Vilma Queiroz Produções Culturais. Apoio, Prefeitura Municipal de Osasco. Realização, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura.